Amém? Você poderia colocar a sua mão na pessoa assim e dizer assim, você é uma bênção. Eu quero te abençoar. Porque nós somos chamados para abençoar. Sabia que nós somos chamados para abençoar? Fala, eu estou em paz com essa terra. Estou em paz com a nação japonesa. E a nação japonesa está em paz comigo. Porque não adianta você ter paz com a pessoa e a pessoa não ter paz com você, né? É preciso que a nação japonesa esteja em paz com você. Diga, a nação japonesa está em paz comigo. E ela vai prosperar por causa da minha vida. E eu vou prosperar. A terra japonesa vai trabalhar por mim. Ela que vai dar dinheiro. Ah, vai dar dinheiro para mim, vai dar as riquezas para mim. Você tem que pedir as riquezas da nação. Se você chega aqui e não pede as riquezas da nação, você vai ficar pobre. A terra japonesa tem que produzir para nós. Porque nós estamos aqui para abençoar, diga, porque eu estou aqui para abençoar, ela tem que produzir para mim. Sabia disso? Né? No Velho Testamento tem a terra de Gósen. A terra de Gósen era uma terra que prosperava. Todo mundo era rico, próspero. E do lado tinha uma outra terra que era pobre, que nem Israel e Palestina. Palestina, se você atravessou a rua, de um lado é rico, do outro lado é pobre. Porque Israel serve a Deus e a Palestina não. Você vai lá, é só uma rua. Lá em Israel é tudo limpinho, tudo organizado. Na Palestina é tudo virado. E diga assim, nós viemos aqui para prosperar. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você, quero agradecer a você por estar aqui. Na semana passada, eu não sei o que eu falei, que me mandaram uma pergunta e agora eu me esqueci, porque eu não estou com o meu celular, nem sei onde é que está. Mandaram uma pergunta para mim. É porque, às vezes, eu prego, daí o pessoal escreve para mim, sabe? E faz pergunta, uns não acreditam, outros acham que é errado, outros aplaudem. Então, diga assim, não importa o que eles estão falando. O meu propósito é com Deus. Se é bem ou mal, tem problema. Meu propósito é com Deus. Mas, olha, nós viemos de uma sequência de mensagens, tá? Então, veja bem. Primeiro, eu preguei sobre os 5 princípios, está aí? Joga aqui rapidinho. Achou? Não precisa ficar nervoso. Eu vou esperar você. Então, você já deixa tipo assim, num lugar preparadinho, porque eu vou pedir essas coisas para você, porque eu vou voltar para que as pessoas entendam a mensagem. Entendeu? Semana passada você colocou tão rapidinho, irmão, acho que você estava esperando. Semana você não contava com isso? Bom, nós colocamos 5 princípios, né, ou 5 atitudes que nós devemos ter para que nós possamos prosperar em Deus. Nós não podemos somente ser aquelas pessoas do falar, mas precisamos do agir. Até a palavra oração, orar é tomar uma ação, uma atitude. Então, nós falamos sobre aqueles 5 pilares, digamos, os 5 princípios que nós precisamos, né, de ter ou de praticar, para que nós... Olha, gente, vai chegando criança aí atrás. Fica aí, fica brincando. Amém? Aí concordou. Quando o marido entra em acordo, nasce bebê. É porque vocês não evangelizam, daí tem que gerar bebê. É verdade. Se vocês não ganhar uma vida esse ano, vai ter mais um bebê na sua casa. Aleluia. Você quer um bebê, né? Você tira o gato e põe um bebê. Então, nós falamos dos 5 princípios. Está lá, ó, ter ouvidos que ouça, ser obediente, ter fidelidade, ter lealdade e ter amor gentil. São 5 coisas que o crente precisa de ter, ou não precisa ser crente. Para você prosperar, você precisa disso.
Qualquer pessoa na face da terra precisa disso, né? Dessas 5 palavras. Daí o Rodrigo pregou sobre não abandonar o primeiro amor. Diga, não é perder. Não é perder. Ninguém perde o amor, abandona. Diga, ninguém perde o amor, ele abandona o amor. O amor a Deus não é perdido, é abandonado. Você decide abandonar a Deus por suas escolhas, porque você tem o livre-arbítrio. Então, o Rodrigo pregou sobre isso, foi uma palavra poderosa. Eu até pedi para o rapaz, colocou vários cortes para mim lá nas redes sociais, e foi poderoso. Então, não abandone o primeiro amor. Depois nós falamos, né, no outro domingo eu preguei, que foi domingo passado, e eu falei sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, não existe salvação, não existe nada fora de Jesus. Ou você tem Jesus, ou não tem nada. Porque as coisas dessa terra, todas elas passarão. Todas elas vão terminar. Todas elas vão acabar. Sabia, a sua vida tem um tempo que vai ficar aqui. Você pode ficar com 70, 80 anos, né? Pode ficar assim, que nem eu, lá vai caquerar? Não, 65 só. Né? O meu esposo tem 74. Então, nós já estamos assim, quase que... aleluia, somos arrebatados. Glória a Deus. Estão querendo ser arrebatados já, né? Mas a gente tem um tempo determinado na Terra. E esse tempo determinado na Terra define a tua eternidade. Como você passa na Terra define como você vai estar na eternidade. Por isso que é muito importante você pensar um pouco. Diga, crente tem que pensar. Porque, às vezes, a maior parte das pessoas acha que vir na igreja é suficiente. E não é. Você precisa ter compromisso com o dono da igreja. Quando você prospera na empresa, não é porque você trabalha, é porque você tem compromisso com o dono da empresa que você trabalha. Então, você faz um trabalho direito, porque o teu compromisso é com o dono. E o dono, vendo que você trabalha bem, ele te abençoa, ainda que ele não seja um cristão. Ele te paga melhor, ele te dá um bônus. Então, você precisa ter compromisso. Diga, sem compromisso, sem prosperidade. Uma outra coisa que você precisa, eu vou chegar lá, tá? Uma outra coisa que você precisa é andar na verdade. Na verdade, não tem sombra de variação. Tudo o que você precisa é andar na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí é João, acho que 8:32. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade liberta. Quando você conhece Jesus, você anda na verdade. Então, tudo que é fora de Jesus não deve ser agasalhado em nossa mente. Porque a nossa mente ela tem o poder de pensar. Você precisa de pensar, você precisa de andar na verdade. A verdade te esconde, a verdade te protege. A verdade te esconde e te protege. Diga, a verdade me esconde e me protege. A mentira me expõe. Toda vez que você estiver mentindo, você vai estar exposto a Satanás e seus demônios, o pai da mentira. E vai chegar um momento que vai ser descortinado. Então, conheça a verdade te liberta e você é próspero. Então, eu falei sobre Jesus é a única solução que o homem precisa. O seu vazio, a sua tristeza, a sua rejeição que está no coração é do tamanho do tamanho de Jesus. A sua necessidade, Jesus tem o tamanho da sua necessidade. Amém, irmãos? Jesus tem o tamanho da nossa necessidade. Então, eu posso ter muitas coisas lá fora, mas tem uma necessidade interna que, se ela não for suprida, nenhuma outra coisa vai ser suprida. Você pode se casar, se divorciar, se casar de novo, casar de novo, casar de novo, o teu tanque vai estar vazio. Você pode ir para a balada e depois para outra balada, você pode tomar quantos bidilhos que você quiser, você pode usar quantas drogas você quiser, você continua vazio. Acabou o efeito, você está vazio. Jesus, ele é permanente. Você nunca vai ficar vazio se você tiver Jesus. Todas as vezes que você tiver a necessidade, Jesus está presente. Então, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ser com ele. E conhecereis a verdade vos libertará. O que você precisa? Conhecer a verdade.
Se você tiver com alguém assim, estiver distraído, assim, meio que querendo dormir, você chama a atenção dele, porque essa palavra vai ser poderosa para ele. Tá bom? Tá? Você fala assim para o seu vizinho assim, hoje não é dia de dormir. Tá? Hoje é dia de ficar acordado. Amém? Deus fala que, a Bíblia diz, né, Deus? A Bíblia diz que Jesus não pode voltar nem no inverno e nem de noite, porque a crente está tudo dormindo. No inverno, de noite está tudo dormindo. Pensa. E a Bíblia ainda diz que os céus retêm Jesus para que a igreja seja transformada. A igreja não é esse prédio aqui não, tá? Eu já transformei ele, já coloquei parede, já arrumei, tem decoração, tem tudo. Já está transformado. Que as pessoas sejam transformadas. Porque nós precisamos de Deus. Amém? E hoje eu quero trazer para você uma palavra que vai te falar um pouquinho uma continuidade da nossa prática diária, né? Porque muitos de nós, queridos, andamos com Deus, mas andamos de forma errada e estamos sempre no deserto. E tem outra coisa, tem gente que passa por deserto várias vezes. E passa pelo deserto, e passa pelo deserto, e volta no deserto. Só fica dando volta, nunca sai do deserto. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre isso aqui. O povo finalmente chegou, né? O povo judeu finalmente ele chegou no Sinai, aonde ele teve que era apenas 5 dias ele atravessava o percurso. Depois vão colocar 40 dias, e depois vão colocar, ele ficou 40 anos. O povo ficou 40 anos no deserto. E nesse tempo que ele ficou no deserto, ele foi ensinado por Deus. Diga assim, o tempo que eu estou passando, se eu não aprendo, Deus me leva para o deserto de novo. Ou você aprende, ou volta para o deserto. Então, valorize o que Deus te ensina no período de deserto. Prepara, né, toma posse, vai adiante, sabe, fale com Deus. Não deixe com que o ensino de Deus caia por terra. Sabe, às vezes eu vejo assim práticas tão pequenas para a gente praticar e a gente ter um crescimento um pouco maior. Por exemplo, ler a Bíblia uma vez por dia. Você toma água várias vezes, mas ler a Bíblia, você sabe que a Bíblia significa água, né? Orar. Falar palavras boas. Né? Fazer que nem aquele cara que pegou o espelho e falou assim, mas, cara, você é muito lindo. O céu é o tal. Fale para você palavras proféticas. Você vai prosperar. Você vai ter revelação de Deus. Eu vou conhecer a Deus com profundidade. Não é porque seu pai e sua mãe falhou com você que você precisa continuar falhando, irmãos. Precisa continuar com o mesmo caminho, na minha cultura. Se levante para isso. Não deixe com que o passado acabe com o seu futuro e que você nunca tenha desfrute do presente. Então, o deserto é um lugar de ensino, é um lugar onde Deus fala com o seu povo, é um lugar onde Deus quer que você desfrute do tabernáculo, da presença dEle. É no deserto que você aprende, ou você aprende ou fica no deserto, irmão, morre no deserto. Quando vem um deserto, a primeira coisa que você precisa buscar é a presença de Deus. Porque o único que te tira do deserto é a presença de Deus. O único que te tira do deserto é a presença de Deus. Gente, tem gente que estava aqui e não está mais, eu gostaria que eu ouvisse essa palavra. E se tiver gente lá embaixo, é só para ficar a recepção.
o resto é para subir. Não tá, só a recepção pode receber a palavra lá embaixo, e o estacionamento, o resto é para subir. Então, queridos, o deserto, ele é um tempo de ensino, um tempo de preparo para que você seja um tabernáculo. Abra a sua Bíblia, eu quero destrinchar nesse texto aqui. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Está escrito assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Diga assim: Deus me manda para o deserto para preparar o santuário. Qual que é o santuário? O nosso coração. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com as nossas escolhas, porque nós escolhemos ficar distante dele. E se nós formos realmente, o que está escrito lá em, diga, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Põe lá para mim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tipo, diga assim para você mesmo, esse texto você tem que dizer para você: eu quero que Cristo habite em mim. Eu quero que Cristo habite em mim. Eu preciso que Cristo ocupe o espaço do meu coração. Eu saio do deserto, eu não conheço Jesus. O tempo todo que você não conheceu Jesus, você estava no deserto, sabia disso? No deserto não tem água, no deserto tem frio, no deserto não tem vegetação, no deserto provavelmente não tem luz, você vive no escuro. O deserto é um lugar que é terrível, porque tem muita serpente. Sabia disso? Então é um lugar aonde você precisa ser só ensinado, mas diga, é um lugar de passagem. Quem quer morar no deserto? Não levanta a mão que eu vou orar para você expulsar esse demônio. Ninguém quer morar no deserto. Ninguém quer morar no deserto. Por que ninguém quer morar no deserto? Porque morar no deserto é uma coisa horrível, é um lugar de serpente, é um lugar de vento, é um lugar de frio, é um lugar de falta de água, é um lugar de falta de comida, é um lugar de falta de tudo. Então, nós precisamos aprender a passar pelo deserto, mas nunca permanecer. Diga, passar pelo deserto se faz necessário para que eu possa preparar o lugar da presença de Deus, que é o nosso coração. Deus quer preparar esse lugar de presença. Deus quer que nós o honramos, fazer o melhor, queridos. Não é grande coisa, fazer o melhor é o mínimo que a gente faz que Deus merece. Então, adorar mais, orar mais, ler a Bíblia mais, ministrar os filhos, né? Irmãos, eu vou falar aqui, se pegar em você, você não liga, não pega, põe a carapuça e vai para casa. E você que está me assistindo também. Tem pai que é neutro, não ministra nunca o coração dos filhos. Então, ele chega na igreja, tira essa coisa do meio e senta perto do seu pai. Eu vou pegar eles aqui, bater de pau, porque é pastor, porque tem que apanhar. Ele é seu pai. Ele é a pessoa mais indicada para ministrar o seu coração. Eu sou sua pastora, mas ele te deu a vida juntamente com a sua mãe. Então, eles dois têm uma autoridade relacional sobre você. O que eles falar sobre você tem poder de acontecer. Então, o pai precisa de ministrar o filho, de abraçar o filho. Por exemplo, está aqui no culto. Se seu filho estiver aqui, abrace-o. Se o seu filho não está aqui, veja quem está do seu lado. Fala assim, dá para você dar um abraço aí? Né, seu Noril, dá um abraço no Vitor.
Pô. Chora, abraça vocês dois. Às vezes, quando namorava, abraçava, tudo quanto casou, já não abraça mais. Só tem 4 anos, está no lua de mel. Aí compra um cachorro e um gato para se divertir. 2 gatos, 2 cachorros. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho alergia de gato. Vou para esse lado de cá, tem gato para cá também? Não? Fomos libertos? Somos libertos, viu? Conhecereis a verdade vos libertará. Se liberte. Então, às vezes, o pai e a mãe estão presentes, mas não está presente, só está de corpo presente, mas não tem sintonia com o coração do filho. E nós precisamos entrar em sintonia com o coração do nosso filho. Então, quando eu sento pertinho, quando eu dou um abraço, dá um abraço nele aqui. Isso acaba com a rejeição. Por quê? Porque as nossas emoções, por exemplo, assim, Deus é nosso Pai Celestial? Claro que é. Entendeu? O meu pai já faleceu. Deus é o meu Pai, mas enquanto eu não entendo o amor de Deus, que é inegociável, implacável, que o amor de Deus é inquebrável, você pode fazer o que você quiser, nunca vai cancelar o amor de Deus sobre a sua vida. Enquanto você não tem essa revelação em que você ocupa o seu coração com esse amor, você precisa de alguém. Quem tem uma rejeição, quem passa pelo deserto, precisa que alguém esteja no deserto falando, estou com você, estou orando por você, é importante você estar aqui, é importante você estar aqui, estou com você. Você entende? É importante você estar aqui, é importante você estar aqui, estou com você, se você precisar, pode me procurar. É importante você saber que tem alguém que se importa com você. E no deserto, o Deus leva justamente esse tempo de você não ter ninguém físico, tipo assim, ninguém que eu possa me apalpar, se me segurar, para você aprender a se segurar nele, para você aprender a depender dele. Então, o deserto é bom, mas é ruim. Ele é bom porque vai fazer você se aproximar de Deus, mas você vai passar por muito tempo de tribulação. Por isso que se a pessoa não tiver a revelação... Essa é uma palavra apostólica. Pastor não prega isso não, tá, irmão? Pastor diz assim, ele fala de andar no deserto. Oh, meu Deus, eis que estou contigo, sapateia, grita, mas não te ensina a sair do deserto. E a forma de você sair do deserto é não ser reprovado nas mesmas coisas, não cair nos mesmos erros, não cair nas mesmas coisas, não fazer as mesmas coisas. Está no deserto, teve a situação, não entre de novo. Não entre de novo, porque no deserto Deus se mostra para você sair. Diga, no deserto, Deus se revela para mim sair de lá. Porque lá não é lugar da gente. O lugar da gente é a terra prometida. Então, se eu não tenho esse conhecimento, essa revelação, a ceia para mim não vai ter valor nenhum. Porque a ceia é só um ritual, mas a ceia representa que você andava em trevas e agora você anda em luz. A ceia representa que teve um homem que desceu dos céus, deixou a sua glória e ele veio para a terra como homem de dores, Isaías 53, pode colocar lá, homem de dores, homens que não tinha nada para que nós apreciássemos nele. Porém, ele fez a ponte entre nós e o Pai. Jesus é a ponte que te leva para Deus. Sem Jesus, você não chega lá. Então, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele algum. Então, hoje as pessoas continuam não fazendo caso de Jesus. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro a não ser ele. Ele é o libertador, ele é o remedor, ele é o único que pode entrar na sua rejeição e curar a sua rejeição.
Ele é o único que pode entrar no seu coração e restaurar. Ele é o único que pode trazer de volta a vida, porque a palavra de Deus diz que só existe vida em um Deus, chamado Jesus. Ele declara: eu sou o pão da vida, eu sou a estrela da manhã, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou o caminho no deserto. Se você quiser sair do deserto, tem um caminho, Jesus. Não tem outro caminho. Então, aqui ele coloca que o deserto é um lugar de preparo. Quando eles se moviam, sempre Deus vai pedir. Se você se mover sem Deus, eu vejo a maior parte das pessoas, mesmo dentro da igreja, se movendo sem Deus. Eles acham. Procura no seu pescoço assim, fala, deixa eu ver se está o achômetro. Tem achômetro em você? Você pare de achar e comece a buscar a resposta de Deus. Porque senão você não vai sair do deserto. Você pode mudar de região geográfica. Diga, mudar de região geográfica não significa que eu mudei no mundo espiritual. E muitas das pessoas confundem. Digamos assim, tá ruim aqui, eu me mudo para Nagoya, ou me mudo para Tóquio, ou me mudo para tal lugar. Mas os problemas continuam, porque os problemas são de dentro para fora. Não é o lugar, mas é a condição em que eu vivo, é que eu preciso resolver. Fala, não é o lugar, mas é o que eu vivo que eu preciso resolver. Então, tem gente que trabalha em tal empresa, tem problema lá e quer uma outra empresa. Quando ela chegar lá na outra empresa, ela não resolveu lá atrás. E não é que não resolveu que a empresa tem problema. Ele não resolveu o problema lá dentro. Às vezes, né? Nem sempre. Eu estou dizendo, não é nada com vocês. Isso só acontece no Brasil. Mal educado, mal-humorado, desrespeitoso, trabalha mal, falta no serviço, mente. Quando eu fui gerente, né? Você sabe, eu fui gerente por 17 anos. E eu fui gerente na Votoran. E teve uma pessoa que já tinha matado a avó dele umas 300 vezes. Porque quando ele faltava, ele dizia, a minha avó morreu. E daí, lá na Votoran, é 3 dias de luto. Então, ele ficava 3 dias em casa. Até o dia que o meu gerente pediu o atestado de óbito. Aí ele pediu a conta, porque não tinha atestado de óbito, tinha mentira. Então, irmãos, às vezes é necessário você pedir a comprovação. O governo, aqui nós estamos nesse processo de legalização, tudo tem que mandar foto, tem que mandar escrito. Por quê? Porque não basta a nossa palavra, eu tenho que provar o que estou falando. As nossas redes sociais, nessa semana, eles foram nas nossas redes sociais verificar se está condizente com nossos relatórios. E, às vezes, irmão, você sabe por que é necessário fazer isso? Checagem. Porque nós precisamos ajudar a pessoa a sair daquele deserto, daquele nível que ele está. Sempre rodando, sempre rodando, sempre rodando. Uma coisa que eu quero dizer para os jovens aqui, ou para você que está aqui, ou para você que está assim. Se você fala o japonês, você tem uma responsabilidade de andar com mais retidão. Porque você veio aqui para afetar essa nação com a bênção do Senhor. Não usa o dom que Deus te deu da língua japonesa para você inventar história. Não usa, porque você vai perder o tempo aqui nessa nação. E esse é um tempo que Deus está te dando especificamente para você. Aprender a andar numa jornada feliz. Diga, uma jornada feliz. Uma jornada profética. Nós precisamos de conversar com nossos filhos, na nossa casa, sobre essa jornada profética, irmãos. Nós precisamos de reunir. Sabe, eu não consigo, que para mim não cabe você ter um Deus que você não o busca ou que não o serve. Não cabe.
Se o cara bebe cachaça, ele busca cachaça. Se o cara bebe... Sabe, não cabe. Se o cara bebe suco, ele passa numa maquininha suco. Se o cara é viciado em coca, ele vive com coca na mão. Agora, só os crentes que não buscam Deus. Busque Deus. Você pode ver, se o cara é viciado em droga, o cara vende a mãe para conseguir a droga. Mente. Mente. Se ele chega em você, ele mente tanto que ele acredita na mentira dele e você que escuta ele pensa que está ficando louco. Que eu nunca vi uma coisa que mente tanto quem usa droga. Como que ele consegue mentir tanto? Você pega o trem dentro da bolsa do cara e o cara diz que é do amigo dele. Não tem nada a ver com ele. Ele fez apenas um onegai de levar a droguinha na bolsinha dele. Irmão, acorda para a vida. Abre teu zóio, pai. Abre teu zóio, mãe. Abre teu zóio. Para de ter uma confiança exagerada. Cheque. Eu tenho 3 filhas. A minha mais velha tem 46 anos. Meu neto tem 19. Minha outra neta tem 21, vai casar agora em março. Eu checava. A pessoa chegava para mim e falava, não vai ter aula. Tá bom. Eu ia lá na frente do colégio para ver se não ia ter aula mesmo. Bolsa, batia a revista. Agora, os pais de hoje não batem revista nem no celular, ou então não vê. Pega esse celular abençoado do seu filho, leva para um técnico para ver o que está lá dentro. Porque ele é sábio o suficiente para pagar. E você achar que não está. Isso é deserto, irmãos, que você tem que eliminar na sua vida, tirar da sua vida. Você não pode continuar no deserto, você foi chamado para a terra prometida. Você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para prosperar. Você foi chamado para comer o melhor da terra. Então, irmãos, você não pode continuar assim. Tem uma jornada profética. Tem uma jornada... se organize para isso, irmão. Organize na sua casa, no seu tempo. Você não pode ficar o dia de hoje e viver amanhã do mesmo dia. E depois, semana que vem, no mesmo dia. E no outro ano, no mesmo dia. E todo ano você faz um monte de promessa. Dia 31, falta quantos dias para terminar o ano? Uma pessoa organizada faz o seguinte. No começo do ano, faz seu planejamento. Seu propósito. E ele vai ticando tudo que vai acontecendo. Uma pessoa organizada termina o ano sabendo o que aconteceu, o que se cumpriu, o que não se cumpriu. Um desorganizado nem sabe por que viveu. Não sabe. Não tem propósito. Os filhos não têm propósito. Esse ano... Daí, quando chega no dia 31, qual é a oração? Do me dá, me dá. Diga a oração do me dá, me dá. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E Deus fala, já te dei, já te dei, já te dei, só falta você buscar. Porque Deus não está... Uma mensagem apostólica para você. Não tem nada a ver com pedir, tem a ver com viver. A mensagem pastoral é assim, pedir-se e vos dar-se-á. Mas ele se esqueceu que a Bíblia diz em Mateus 6, põe Mateus 6,33. Buscai, diga buscai. Tem nada a ver com pedir. Tem a ver com buscar em primeiro lugar. Olha lá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que aqueles que não conhecem a Deus pede, Ele te dá. Deus não está preocupado, Deus não quer que você peça, Deus quer que você o busque, que você o conheça, para Ele te dar o que os outros pedem. A mensagem apostólica. Por quê? Porque você fica buscando comida, buscando emprego, buscando isso. Me dá aquilo, me dá aquele outro, me dá aquele outro. E Deus fala, e como que eu fico nesse babado todo? Qual é o meu lugar na história que você está vivendo? Qual é o interesse que você tem por mim? Quando você me busca? Então, se você buscar, diga, buscar o reino de Deus
E a sua justiça, as coisas que eu preciso são acrescentadas. Então, não tem nada a ver com pedir. Tem a ver com você conhecer a Deus. Se está faltando, é porque você não busca Deus. Você se afastou de Deus. Você deixou Deus. E agora você quer que Deus te dê. E Deus não vai te dar. Porque Deus não vai ensinar filho na bonança. Vai ensinar filho no deserto. Por isso que ele diz assim... Para aquele homem que tinha os talentos. Para um deu 5, para um deu 2, para um deu 1, não foi? O que tinha 5 chegou para o pai e falou, multipliquei, tenho 10. O que tinha 2, multipliquei, tenho 4. E o que tinha 1 fez o quê? Enterrou. E o que ele falou? Tira até o que ele tinha. Tem gente que está perdendo o que Deus já deu. É verdade. Tem gente que perde a vida prematuramente, tem gente que perde os negócios, tem gente que perde a esposa, tem gente que perde os filhos, tem gente que perde a saúde, tem gente que perde a comunhão com Deus, tem gente que perde o ministério, porque ele só está pedindo, ele quer que Deus abençoe ele naquilo que Deus falou para ele para buscar. Buscar em primeiro lugar. E esse buscar, irmãos, é uma coisa diária, é a sua vida com Deus, é o seu alicerce com Deus. Pega essa abençoada que está do seu lado, se você é casado. Se você não é, ore por uma. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Riquezas, herança, é pai e mãe que dá. Mulher virtuosa, só Deus. Porque ele conhece o coração das tinhosas. Ele conhece o coração delas. Ele sabe que elas sabem manipular. Ele sabe que quando elas querem dinheiro, eles alisam. Estou mexendo com as irmãs? Tem alguma irmã aí sorrindo? Então, só Deus que dá mulher virtuosa. Não tem como você ter uma mulher virtuosa se você não orou a Deus. Se você tem, diga assim, Deus foi misericordioso comigo. Muito misericordioso. Eu era umas trevas, mas mesmo assim, Deus me deu uma mulher tão abençoada, tão nobre, porque Deus trabalha com nobreza. Tempo de espera. E aí, o que eu te falei para você, se tiver alguma coisa no seu coração, você conversa comigo. É que eu chamei esse jovem, mais uns jovens aí, e falei, se eu estou vendo um negócio, fale comigo primeiro. Que eu vou dizer para você se é ou se não é. Porque às vezes só é encantamento. Você tem que ver como que anda em casa, para saber se é de Deus. Porque se sai batendo porta, virando a cara, não é de Deus. Chuta que é laço. Como trata os pais? Meus pais já eram mortos, por isso que ele casou comigo. Mas eu fui uma pessoa que honrei muito meus pais. Eu cuidei 1 ano do meu pai no hospital com câncer e cuidei da minha mãe 8 meses com câncer. Eu saía do meu trabalho às 6 da tarde, pegava o ônibus, ia até a casa da minha mãe, eu dava banho, eu dava comida na boca, saía dali 1 hora da madrugada, ia para minha casa, tomava banho, deitava um pouco, cuidava das minhas filhas. Eu era viúva na época, esse é meu segundo casamento. E no outro dia, às 8 horas, eu estava no escritório trabalhando. Honrar pai e mãe. Te abençoa. Amém? Voltando aqui, né? Acho que alguém pegou aí a senha. Pega a senha, tá, irmãos? Então, o desejo que Deus tem para você hoje é que você viva fortalecido nele. Ele deseja te ensinar a trabalhar com ele e não sem ele. Deus quer que você trabalhe com ele e não sem ele. Deus quer que você ande com ele e não sem ele. Deus quer que você pergunte para ele primeiro.
que você tenha relacionamento. Senão você fica sempre naquela bancarrota. Um mês você tem dinheiro, outro mês você não tem, um mês você tem... sabe aquela coisa? Passou o ano, entrou o outro ano e você está vivendo os mesmos problemas. Porque você se afastou de Deus. Você não sai do deserto. Então, Deus te mantém no deserto, porque no deserto ainda você dá um suspirinho assim, Jesus... Fora do deserto, se você tivesse já prosperado o que você pediu, você já tinha esquecido de Deus, quilômetros. Aí, entrar no poder, diga, entrar no poder, construir uma jornada, receber instruções e tudo com a presença do Senhor, preparando para mim receber a promessa. Vou falar de novo. Entrar no poder. Construir uma nova jornada. Você tem que construir uma jornada de prosperidade na sua vida, de avanço. Você não pode ficar vivendo 18 anos, agora estou com 20, mesma coisa. Ou piorou? Não, você tem que avançar. Outra coisa, irmãos, quem é jovem... Procure o mais rápido possível fazer serviço permanente e comprar uma casa. Casa se compra antes de casar. A moça tem que aprender a fazer baú da felicidade de enxoval, para não deixar os pais loucos quando quer casar. Coisas práticas. Coisas do dia a dia. Sabe? Aprenda a fazer planilha. Aprenda a fazer coisas práticas para que você prospere, para que você não ande em embaraço. E depois põe filhos no mundo, não sabe cuidar. Sabe, é uma encrenca. E diz que é crente. Crente em quê? Porque a Bíblia traz instruções claras disso. Então, você precisa construir essa jornada, porque nossa vida pode ser prolongada na terra, e nós precisamos de ter o desenho certo para sair do deserto. Precisa de ter o desenho, o mapeamento certo. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, busque seu momento de entrada para uma nova estação. Busque seu momento de entrada para uma nova estação. Eu logo vou terminar, tá? Eu vou correr um pouquinho aqui. Gênesis 8, versículo 6. Noé, queridos, ele só saiu da arca, veja lá, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé só saiu da arca depois que ele mandou o passarinho, mandou não sei quem, tal. O corvo, ele não ficou saindo do lugar sem a aprovação de Deus. Então, busque esse momento para você entrar nessa nova estação. Sabe, ele choveu 40 dias, o deserto 40 dias. 40 dias Noé ficou lá dentro. Entende? Quando ele recebeu o sinal que a terra estava preparada para ele parar e descer com sua família, com tudo que Deus tinha dado, o céu tinha se abrido, tinha parado de chover, Noé, então, se estabeleceu no lugar. Então, primeira coisa, eu preciso de ter o momento certo para a entrada. Tem gente que não faz isso, irmãos, e está aqui. Segunda coisa, busque a mudança de estar sempre chorando, volte a ter alegria. Diga, busca a mudança. Sabe, tem gente que sempre está chorando, irmãos. Parece um bebê chorão. Você chega perto dele, não tem uma coisa. Conta suas bênçãos. Ninguém vem contar bênção para mim, irmãos. Só vem contar coisa que não é de bênção. Ai, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque não. Sabe, eu falo, Deus, o Senhor tira isso da minha cabeça, eu quero ler a Bíblia. Daí eu começo a falar, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da murmuração, não temerei, porque tu estás comigo. Sabe? Porque ninguém fala coisa boa, só abre a boca para falar coisa ruim. Quer dizer, passou a semana inteira você comeu? Comeu. Você bebeu? Tomou banho? Isso não foi bom?
Vai me contar que comeu, bebeu e tomou banho, pelo menos. Para de falar que teve dor de barriga. Febre, tosse, espirros. E mais espirros. Né? É verdade. Uma vida assim, sabe? Que a gente fica pensando, meu Deus do céu. Que esse cara parece lagartixa, pega pelo rabo, pá, o tempo inteiro. Quantas coisas boas, isso vai educar a sua mente a prosperar. Abra sua Bíblia lá, diga, para de falar com choro, entra na mudança. Gênesis 50, versículo 3. Gênesis 50, versículo 3. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpriam os dias daqueles que se embalsamavam, e os egípcios os choravam 70 dias. Olha o que está dizendo aqui. Cumpriu 40 dias. E já, né, os egípcios tinham a cultura de 70, mas o judeu é 40. Então, desenrola a morte, meu irmão e minha irmã. Sai do choro de morte. Entra na alegria. Entra em você profetizar para você mesmo. Que você está saindo da morte. Que você está entrando na alegria. Às vezes eu ministro pessoas, queridos, que o espírito de morte acompanha e quer destruir em todas as áreas. E às vezes é por causa de um sistema de pensamento, um sistema de morte, um sistema, sabe, um bloqueio mental. Só tem coisa de morte. Não, você precisa ter coisa de vida. Então sai desse choro e busque alegria. Não fique ali, biblicamente, o choro, o pranto, era determinado. Você tinha direito de chorar 40 dias. Passou de 40 dias, você tinha que dar risada. Mesmo com o defunto, ali. E vocês sabem que no Velho Testamento, eles colocavam, que se você matasse alguém, sabe qual é o castigo? Não era cadeia, não. O castigo de quem matasse alguém era amarrar o defunto nas costas até ele apodrecer nas suas costas. Para você aprender a não tirar a vida dos outros. Eu podia voltar essa lei, né? Nós ia ver todo mundo com um jeito nas costas. Essa era a lei. Por isso que nós estamos na graça. Jesus tirou o fedor de nós. Jesus tirou a carniça e trouxe o perfume, a alegria. Amém? Então, naquele tempo, tinha um tempo determinado. E aí a pessoa entrava em Deus com dança. A pessoa andava com dança, a pessoa fazia uma lista das coisas boas e rasgava aquele decreto de morte, saía do cativeiro, declarava poder, declarava que não ia perder mais. Aquele tempo de roubo, aquele tempo de perda, aquele tempo de morte, acabou. Ele tinha uma determinação para dizer isso. Eu quero perguntar para você, quanto tempo você está na igreja? E eu quero perguntar para você quantos decretos de morte saiu da sua boca. E que você está vivendo o decreto de morte hoje. Porque você falou. Porque você falou. E tudo que se fala é semente. E semente um dia brota. E um dia da colheita. Então, 40 dias, diz 40 dias. Por isso que a gente faz propósito de 40 dias de oração. Para sair da confusão. De 40 dias de oração. Me tira da confusão. Eita, nós. Vamos lá para o terceiro princípio para sair do deserto. Prepare-se para receber a revelação em relação ao plano da aliança de Deus. Prepare para você receber a revelação. Para isso você tem que orar em línguas. Abra sua Bíblia em Êxodo 24, versículo 18 e Êxodo 34, versículo 28. Prepare-se. Diga assim, Deus não pode me entregar nada se eu não estiver preparado. Eu vou dizer de novo. Deus quer te dar. E Ele tem para te dar. Mas Ele não te dá porque tu dorme. Ele não te dá porque você não se levanta. Ele não te dá porque você não obedece. Ele não te dá porque você não se prepara. Você precisa preparar. Diga, eu me preparo diariamente.
Eu tenho que preparar diariamente. E aquilo que Deus tem que entregar para mim, eu quero, porque eu vou deixar para a minha geração. Eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, até a 5ª geração, eu quero se levantar um marco. Olha lá, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vamos lá, outro? Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Diga, no deserto, se você buscar a revelação, Deus vai te dar para escrever. Você vai sair de lá com todo o projeto prontinho. Mas você precisa buscar. Diga, 40 dias, 40 noites, orando e buscando, para ter revelação. Aí Deus dá, mas senão Deus não tem como dar. Você não se prepara para receber. E daí você sabe que a maior parte dos crentes são passarinhos, né? Quem sabe? Que os crentes são passarinhos? Deus dá a semente e eles comem. Eles não semeiam. Não tem planejamento de guardar. Eu ensino desde quando eu comecei essa igreja aqui, irmãos. Se alguém ensinar você, foi eu que ensinei. Só que se não te ensinar, é porque ele não obedece. Eu ensino a fazer planilha, eu ensino a fazer plano financeiro, o que é custo fixo, o que é investimento, o que é semente, o que é pão. Tudo isso eu ensino. Você sabe por quê? Se você não faz isso, além de você estar em desobediência, meu querido, você não prospera. Porque, mas é que o meu salário não dá nem para pagar as contas. Não interessa. Faça o que eu estou mandando. E faça. Para de parar no combine. Toda hora comprar suco. Para de ensinar seus filhos a comprar suco, a comprar onigiri, uma frescura, que para a escola bíblica tem que vir com franguinho, com onigiri, porque senão não vem. Para de fazer isso. Deu para de pão para ele com mortadela e olha lá. Ou margarina mesmo. Pare de gastar o que você não tem. Fala assim, previsão não é depósito. De novo, previsão. Eu estou prevendo que eu vou ganhar 3 milhões, irmão. Mas ainda não está na minha conta. Mas já começo a gastar. Então, eu uso o cartão de crédito, chuto o pau da barraca. E depois, os 3 milhões não aconteceu. Não veio. E eu fiquei com a dívida. Porque não dá para me estornar. Aí eu fui em tudo quanto é restaurante, comi, eu comprei roupa, eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Que isso? Aprendam a viver felizes com o que você tem. Diga, aprenda a ser feliz com o que você tem. Se você tem arroz, feijão e ovo, seja feliz com isso. E não faz dívida. E põe na planilha. Aqui, você tem que planejar. Para você não, se você não planeja, Deus não tem como depositar em você. Você sabe que um agricultor, ele só vai ter semente se ele tiver o celeiro. Então, o agricultor, antes dele semear o soja, meu pai era fazendeiro, meu pai olhava o celeiro, porque ele tinha um lugar certo para semente, para o outro ano. Ia plantar soja de novo. Então, tinha o lugar certo. Meu pai fazia... Lá no interior do Paraná, a gente chama de tulha. Mas aqui eu vou ser mais chique, celeiro. Né? Então, pegava e fazia o lugar da semente. Prateleiras de cima e embaixo, tudo selecionada, com os sacos melhores, tudo selecionada. Colocado veneno no meio para os ratos não furar. Enfim, e lá era o lugar das sementes. No próximo ano, ele tinha semente. O que você tem guardado de semente para o ano que vem? Se der um BO aqui no Japão, você tem dinheiro para voltar? Você tem dinheiro para passagem, pelo menos vai pedir para o governo? Então me falaram uma vez para mim, teve uma pessoa bem... crente, irmão, aquela uma de sapatinho de fogo, tudo, aleluia, glória a Deus, sentou comigo um dia, eu gosto de pôr essas pessoas no lugar.
Faz 10 anos, sim, 7 anos que eu não consigo ir para o Brasil visitar a minha mãe. Eu falei, por que você não vai tantos anos aqui e não vai para o Brasil visitar sua mãe? Porque não dá. Eu falei, se você guardar 10 mil por mês, faça a conta. 7 anos, 10 mil por mês, quanto que dá? 740. Dá ou não dá para visitar a mãe? Estou acabando com você hoje aqui, né? Fala, aleluia. Glória a Deus. Vim nessa igreja para aprender. Tem que ser a palavra apostólica. Vocês têm que ser apostólicos. Vocês têm que sair dessa esfera pastoral, do mimimi, e entrar numa esfera, numa dimensão maior, de prosperidade, de conserto, de arrependimento. Você fez a vida toda tua errado. Você não precisa continuar errado. Você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio de fazer as coisas certas. Põe lá, senta com a sua esposa, ora sobre as finanças. Eu também sei que tem gente aqui que é assim. Eu sei que tem, tá? E não adianta você falar que não, eu sei. Se você dizer que não, eu digo quem é. Que faz assim. A mulher trabalha, ela gasta o dinheiro tudo com ela. E o homem trabalha, paga as contas. Não tem como, irmão. Casou. Não mandei dizer, você veio a 2 partes da mala. A mala tem 2 partes. Você é uma parte da mala e ele é outra parte da mala. Casou, tem que andar com a mala inteira. E não tem divórcio também nessa igreja, tá? Eu oro para matar, não para divorciar. Quer ficar livre? A gente ora para você morrer. Deixa a Bela livre, ou o Belo. Não sei se é Bela ou Belo. Não tem esse negócio de divórcio, não. As crentaiadas não suportam mais nada. Acabou, hora para matar, tá? Passou a faca. Eu orei por enquanto, estou orando para restaurar, mas conforme for o andar do carruagem, a gente ora para matar. Irmãos, nós temos que ter resiliência, perseverança. Nós temos que ser fortes. Não temas, o Senhor diz lá em Isaías 41, não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eu te ajudo. É Deus falando, está com problema? Eu te ajudo. Põe, Isaías 41, acho que 21, põe diante de mim as suas causas. Isaías 42, versículo 22, diz assim, um povo que foi saqueado, roubado, colocado em cárceres nas suas casas, e ninguém diz restitui. E Jesus veio na cruz e falou, restitui a vida para eles. Jesus deu vida para nós. Jesus deu vida. Você estava em cárceres, eu estava em cárceres, agora nós temos vida. Vamos viver a vida de Deus. Amém? Então, diga assim, eu preciso de me preparar para receber o que Deus tem. Deus não pode pôr nada num cofre quebrado. Você põe tesouro em cofre quebrado? Se você tivesse 10 quilos de ouro, você ia lá e escolhia aquela caixa quebrada, que quando saía ia pingando ouro, para os outros pegar o seu ouro? Não. Deus precisa ser restaurado, preparado para receber o que Ele tem, porque é muito grande. Vamos lá? Estou olhando a hora, tá, irmãos? Número 4. Seu tempo de busca, deixe uma expectativa sempre sobrepor a realidade de Deus. Sempre ter uma expectativa além, diga, ter uma expectativa além. Seu tempo de busca, eu estou buscando aqui, mas Deus tem mais. Diga, estou buscando aqui, mas Deus tem mais. Tem aquele texto que fala, nem olhos viram, que os irmãos cantam, nem passou no coração do homem, está lá em Coríntios, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, diga, não passou ainda pela minha mente aquilo que Ele tem reservado para mim. Por isso que você fica no domingo aqui, porque Deus tem algo grande. Não é pequeno, igual os homens falam. É grande.
É que você não compreende o tamanho de Deus. Olha lá, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, diga assim, Deus só tem coisa grande. Deus é o Criador do céu e da terra. Imagina você pegar as águas do mundo com uma concha da mão. Como fosse uma concha, um balde. Deus faz isso. Deus mede a terra a palmo, assim, 1, 2, 3, acabou a terra. Aí você vai pedir merreca, vai pedir coisa pequena. Não, peça revelação, sabedoria. Não peça nada material, revelação, sabedoria, entendimento para você sair do deserto. Que você se enfiou o tempo inteiro. Abra sua Bíblia também, né? Ali, abra sua Bíblia em Números 13, 25. Irmãos, o grupo de israelita que foi espiar a terra por 40 dias. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Diga 40 dias para sair do deserto. 40 dias para entrar na provisão. 40 dias para ter revelação. 40 dias de jejum e oração me tira da confusão. De novo, 40 dias de jejum e oração me tira da confusão. Desconecta a tua mente dessas coisas da terra e te liga no céu. Te liga no céu. Abre a sua Bíblia. Então, esse tempo de busca que você tem que sobrepor a tua. Você não pode andar. Olha, se eu perguntar, eu preciso que você me faça seu projeto de vida. Ele tem que ter um projeto. Está fazendo. Eu preciso que vocês me façam um projeto de vida. Patrícia, eu preciso que você chame seus filhos e faça um projeto de vida. Preciso que você faça um projeto de vida. Eu preciso que vocês façam um projeto para apresentar a Deus. Por escrito. Quer comprar uma casa? Escreva. Quer que seu CT no ministério determine? Vai lá e escreva. Invista. Se você não sabe para onde vai, você não obedece nem ao GPS. O GPS diz, vira à esquerda, você fala, não, eu vou à direita. Você não te manda na minha vida. Já se acertar do caminho, vou. Né? Está dando risada, vermelhinho, porque faz isso, né, com a mocinha do GPS. E quando não é muito, muda para a voz do homem. Eu vou obedecer um homem, não uma mulher. Daí o homem fala assim, o homem fala no português de Portugal. Como é que falaria? Não, no espanhol. Michel, como poderia você falar para eles, vem aqui, falar, modere a rota, vem aqui em espanhol. Você é o GPS. Sim, o GPS, você é o GPS. Você fala, mude a rota, entre a esquerda. Cambie la ruta, doble a la izquierda, vire a la izquierda, doble a la izquierda. Obrigada. Viu? Cambie a rota, dobre a esquerda. Pediu licença para falar? Não. Você está entendendo? Deus também não precisa pedir licença para a gente para falar, Ele fala. É a gente que não obedece. Deus fala, cambia na rota, ali, vira, doble à esquerda e suba o morro. E venha na aba. E você diz, vou na Assembleia. Eu vou na Assembleia. Deus é na aba, Assembleia. É na aba, é quadrangular. Fica batendo na porta errada. Daí não tem palavra apostólica. Vamos lá? Estou dando risada, você vai onde você quiser, tá? Deixe que este seja um tempo de desenvolvimento e desenvolva a responsabilidade. Diga, deixe
que esse seja um tempo de desenvolvimento. Desenvolva, aprenda, diga aprenda. E tenha responsabilidade com o que você aprendeu. Você pode liberar recursos hoje mesmo na sua vida. Basta você abrir a boca corretamente. Abra a sua Bíblia em Números 14, 34 e Lucas 19. Aliás, não é Lucas 19, é Filipenses 4, 19. Então lá, segundo o número dos dias em que os espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representava um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos conhecereis o meu afastamento. Sabe o que Deus estava falando para o povo? Deus falou para você, você podia só andar 40 dias, né? Mas cada dia de vocês é um ano. Por isso você está com 40 anos e não tem nada. Você esqueceu de perguntar para Deus. Ou de obedecer a Deus. Agora, abra sua Bíblia lá em Filipenses. O meu Deus, diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, ou supre, todas as minhas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. O que você precisa já está pronto. Fala para o seu vizinho aí, o que você precisa já está pronto. O número 6 e 6, eu vou falar 6 e 7 e vou encerrar. Número 6, Deuteronômio 9, 18. Tenha um período de tempo de arrependimento por não obedecer às estratégias de Deus e seguir as suas. Olha lá, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, ou por eles que não contaminaram quando foram mortos. Portanto, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. O que ele está falando aqui? O nazireado significa separado, tá? Separado. Se o seu pai, sua irmã, tal, isso, aquilo, foi contaminado, não seja você contaminado. Você é um a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi separado. Diga, a partir do momento que eu recebi Jesus, eu posso até não entender, mas eu fui separado. Capete? Vocês foram separados. Não adianta querer andar igual. Vocês vão chegar lá, se você ficar assim... Tem gente que fala assim... Eu já escutei, né? Eu escuto muita coisa, né? Mas é melhor escutar isso que ser surdo, tá? É melhor escutar bobagem que ser surdo. Eu escutei assim, a pessoa falar assim para mim assim... eu não sou cristã? Olha a bobagem. Olha só a bobagem. Eu não sou cristã porque lá na fábrica que eu trabalho tem um monte de crente, tudo virado no capeta. Eu falei, você é o capetinha, Saci Pererê. Por quê? Porque você não pode querer ir para o inferno porque o outro deseja ir. Porque o inferno é uma escolha. Digo, o inferno é uma escolha. Se o crente recebeu a palavra e não quer obedecer, é problema dele. Você tem que ser sábio ou inteligente, no mínimo bom senso, de não querer ir para o inferno. Não é nem uma questão de ser muito, aleluia, glória a Deus, não. É bom senso mesmo. Daí eu até fiz uma pergunta para a pessoa assim, a pessoa te convidou para ir para a igreja? Convidou. E você não veio por quê? Porque ele não dá bom testemunho. Ok. Você escolheu não vir porque ele não dá bom testemunho. Isso não significa que todo mundo que está aqui não dá bom testemunho. Tem gente que dá bom testemunho. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Você escolheu não vir num lugar por causa disso. Agora, se o cara te convidasse para fazer um assalto no banco de Xiga, você ia? Não. Não precisava nem falar com você. Por quê? Porque você não precisa ser crente para não ser tão tanso de saber que se assaltou o banco de Xiga, você vai preso. Agora, vir na igreja, você não vai preso. Você simplesmente não veio. Entenderam? Entenderam, irmãos? Não é por causa do testemunho do irmão que eu fico em casa ou venho para a igreja, é por causa do meu Senhor que me comprou e me libertou. Antes da fundação do mundo, em Salmos 139, diz que antes que eu era formado no ventre da minha mãe, meu Deus já me escolheu. Te escolheu também. Te escolheu. Você não está sabendo agora, eu estou contando para você. Eu quero te destravar hoje dessa miséria.
dessa vida doida que você vive. Essa vida maligna, essa vida bandida. Destrave, irmão, sai daí. Levanta do deserto. Busque a Deus. Peça a Ele. Dá estratégia. Da estratégia, eu sou escolhido. Decrete na sua vida a prosperidade que não traz angústia, que é a prosperidade de Deus. A prosperidade não quer dizer só que se refere a dinheiro. Prosperidade é ter paz, ter saúde, ter alegria, ter igreja para congregar, ter finanças para abençoar os pobres, os necessitados e as viúvas. Prosperidade, quando vocês têm uma visão de prosperidade, de ter dinheiro. Dinheiro ímpio também tem. O cara da empresa que você trabalha é budista e ele tem dinheiro e você não. Agora, você pode ser próspero e ele não ser, porque ele tem depressão, você não tem. Ele não tem câncer no estômago, você não tem. Você come churrasco, ele não pode comer nem onigiri. Prosperidade é você ter um alinhamento na vida. É ter um equilíbrio na vida, isso é prosperidade. E daí, eu falei, daí a pessoa ficou pensando, falou, sabe o que é verdade? Mas isso fez muitos anos atrás, não é nesse caso aqui, não, tá? Só lá no Brasil essas coisas, aqui não fala essas coisas. E daí, uma outra coisa também que a pessoa me falou, que eu achei extremamente interessante, e que você precisa de colocar em pauta isso, é de você olhar o que os outros fazem e não cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai pagar suas contas, seu boleto. Dá conta do pecado de todo mundo, não dá conta do seu. Eu estou falando porque nós estamos falando na ceia, tá? Na ceia tem que arrepender do pecado, tá? Você que está visitando a gente. Como é que é o seu nome? William, né? Vinícius. Vinícius, seu nome é nobre. Agora você tem que ser nobre. Porque às vezes a pessoa dá conta de tantas outras coisas, mas não dá conta da sua. Presta conta da sua, para Deus. Conta para Jesus onde é a sua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Como é que é a música aí, irmã Priscila? Canta para Jesus, você sabe? Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Ó, põe o microfone para ela aqui cantar, irmão. Não se desanime com a sua cruz, porque o que tu precisas, conta para Jesus. Olha lá, vai vir o microfone para a irmã. Viu? Ali, já está ali, dá ali para ela, ali, conta para Jesus. Para de contar a vida para os outros, conta para Jesus. E quando você contar para mim, tu não me senta na minha frente para mentir. Eu fico irmão, eu tenho vontade de estrangular a pessoa que senta na minha frente e acha que pode mentir para o Espírito Santo. Eu estou ali sabendo que a pessoa está mentindo. E eu tenho que me fingir de besta. Porque é que diz Paulo, né? Me fiz de tolo para ganhar uns tolos. Canta para Jesus, irmã. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é um remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Ô, Glória, eu, se eu fosse do grupo de louvor, eu já estava lá na bateria, já estava no violão. Você está vendo? Olha o detalhe. Vamos colocar de pé, vamos cantar isso daí? Aleluia! Pode vir cantar, irmã. Canta aí. O irmão quer acabar com nós. Amém? Amém? Aí, vocês fazem isso daí? Para a irmã cantar? Stefson, manja? Olha, meu filho, vocês têm revelação. Para que tem o Espírito Santo?
Pode se sentar, só queria despertar vocês. Chamar a atenção de vocês. Já estou terminando. A última agora. Experimente o deserto como um tempo de misericórdia, mas não pode ser um tempo de você viver lá. Deserto é um tempo de misericórdia de Deus. Você estava tão distante de Deus, você estava tão longe de Deus, que Deus te pôs no deserto. Mas não pode se morar lá, não pode se acostumar com as serpentes, não pode se acostumar com o vento frio, não pode se acostumar, você está entendendo? Não pode se acostumar com a areia nos olhos, como diz o mineiro. Não pode se acostumar, você tem que sair de lá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 10:10. E eu estou encerrando para mim começar a ceia do Senhor. Daí já vou pedir para o grupo Louvor, agora está lá mesmo. Agora você vai, né? Agora tem que ir. Eu queria que você cantasse aquela música Nem Olhos Viram. É possível? Olha lá. Eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias, 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-me. Deus não quer te matar no deserto. Porque se você morrer no deserto, você vai para o inferno. Você morre separado de Deus. O deserto é sinal de você estar separado de Deus. Você anda em pecado. E não admite que Deus sabe, mas Deus conhece todas as coisas. Você não pode passar mais do que um tempo no deserto. Você tem que sair de lá. Porque o deserto te faz murmurar. O deserto te tira a esperança. O deserto te faz você caminhar em volta. O deserto não te deixa você aprender. Ele fecha seus ouvidos para a palavra. Então, no deserto, você tem que andar um pouco, mas você tem que sair de lá. Muita gente nunca para de falar coisas más, coisas ruins. Vai dando voltas. Está sempre no deserto. Está sempre contando que está doente. Está sempre contando que está triste. Está sempre contando que está sem dinheiro. Está sempre faltando alguma coisa. Irmãos, aprenda a ser grato pelo que você tem. Eu já estive em lugares muito pobres e lugares muito ricos. Já estive em lugares de muita riqueza, de gente muito rica. Mas já estive em lugares de gente muito pobre. E às vezes a gente ia naquela casa daquela pessoa lá que tinha 10 funcionários. Um para lavar, outro para cozinhar, outro para cuidar das crianças, outro para dirigir o carro, outro para não sei o quê. Mas ele se queixava de alguma coisa. Tinha alguma reclamação. Eu me lembro que uma vez, irmão, eu estava com uma fome. Fui no melhor lugar para se morar em Curitiba, se chama Jardim Chafre. Só tem rico. A casa da mulher, eu falei assim, nossa, será que é aqui mesmo? Né? Porque eu peguei um táxi para mim e eu pensei, será que é aqui mesmo? Era. Abriu a porta lá, o portão, o táxi entrou, já veio o mordomo com a luva branca, me pegou pela mão para descer do carro. Falei, meu Deus do céu, acho que eu já morri, estou no céu. Né? Que isso? E daí, na hora da comida, eu pensei, hoje eu vou lavar a égua, né? Como diz o negócio, né? Hoje eu vou comer a comida saborosa, né? Sabe o que era, irmãos? Era asinha de frango, sopa de asinha de frango e uns pedacinhos de pão sírio. E por fim, o prato de por fim era uma folha de alface e esses bichinhos, eu não como ele, aquele camarão. E um camarão em cima. Eu com aquela fome. Aí aquela sopinha era a entrada. Daí a saladinha e aquele camarão e mais uma colherinha de arroz
Era comida mesmo, não tinha mais nada. Aí fui na casa do pobre. Cheguei na casa do pobre, batata doce, mandioca, bacon frito, feijão, arroz, salada de tomate, chuchu, abobrinha. E eles tudo alegre na mesa, 10 filhos mais o casal. Ai, dona Celine, que honra te receber, que bênção te receber aqui na minha casa. Ai, isso daí fui lá no bairro do Marmeleiro, essa da pobreza, tá? Da Marmeleiro, Almirante Tamandaré. Ai, que bênção, coisa, sabe, a mesa feita de madeira fincada no chão, o banco fincado no chão, aquela abundância. Eu comi até não querer mais, levei para casa, tinha marmita da bênção para ir embora. Naquele outro lá, tinha não? E a Indresa reclamando, a mulher reclamando, o nome dessa mulher, ela tem uma coluna no jornal, não posso falar o nome dela aqui porque ela é muito famosa em Curitiba. Ela tem uma coluna no jornal. E aí ela começou a me contar para mim a história do casamento dela. Casou com um homem muito rico. É muito bem sucedida, mas toda a tristeza que eles têm. Porque as coisas não te enchem. As coisas não te trazem alegria. O que te traz alegria é você poder deitar e dizer, estou em paz com Deus. O que te traz alegria, o que te motiva com expectativa, é você estar em paz com Deus. E eu quero convocar você, quero que você coloque a tua expectativa em Deus, tire os olhos, até mesmo do local que nós temos aqui, da igreja local. A igreja não te salva, é o lugar que salvo se encontra, mas ela não te salva. Você precisa de Jesus para ser salvo. Tudo isso que eu falei com você é desafiar você para 2024, você não entrar igual. Você não repita os erros desse ano. Não repita as coisas desse ano, irmãos. Você já viu que não dá certo. Quanto tempo você está fazendo as mesmas coisas e não dá certo? Então até quando você vai ficar assim? Por que você não toma uma decisão? Uma decisão acima do que você tem vivido. Quero que você se coloque em pé, eu quero encerrar. Quero ter a parte da... eu tenho que pegar minha Bíblia. Então... Queridos, esse é nosso momento de ceia. E eu quero fazer um convite para você. Se essa palavra falou com você, você tem andado no deserto,
Você tem andado em círculos. Não tem saído. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você crê 100% em Jesus, daqui a pouco você não crê mais nada. Eu quero que você se levante. Ah, essa menininha? Oh, glória a Deus. Vem aqui, você que fala japonês. Nihonjin. Nihonjin? Arigatou gozaimasu. Eu quero que, em primeiro lugar, quero dizer para ela que ela é muito amada. Que Deus te ama muito. Deus ama a sua nação. É que eles não sabem. E sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para contar para os seus conterrâneos que Deus os ama. Deus mantém eles numa ilha. Poderia ter vindo água por tudo e matado todo mundo, não é verdade? Mas Deus separou a água e colocou terra para vocês ficarem. E agora chamou esse povo brasileiro aqui para se misturar com vocês. Ela veio aqui porque ela entendeu que ela precisa de Jesus. Se tiver mais alguém que precisa de Jesus, irmãos, muitas das vezes nós andamos fora do caminho do Senhor e achamos que não precisamos de Jesus. Achamos que nós podemos resolver o assunto. Só existe um jeito de resolver a nossa vida eterna. É com Jesus. Então eu quero que você fale assim comigo. Repita comigo, tá? Senhor Jesus. Jesus é como um presente. Ele não vem com um pacote muito bonito. Mas ele é a melhor coisa que você poderia ter. Seu pai e a sua mãe pode até se esquecer de você. Mas Jesus nunca vai se esquecer. A partir de hoje, você é Nihonjin. Você vai entrar no seu mundo lá fora. Lá você vai encontrar diversidade. Você vai encontrar pessoas que vai talvez rir. Mas saiba que Jesus está morando dentro de você. Nada vai mudar o amor que Ele tem por você. Então eu quero que você ore comigo e diga assim: Senhor Jesus. Repetir. Tem que falar. Tem? Tem que falar, tá? Senhor Jesus. Eu te recebo. Como meu Senhor. E como meu Deus, meu Salvador. Eu peço perdão de todos os pecados que eu fiz. E eu recebo o seu amor. Eu recebo o seu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero ser achada no céu. Senhor Jesus, cura todas as minhas feridas. Tristeza, dores, solidão. E enche meu coração de amor. Ainda que eu não entenda nada, eu quero abençoar a minha nação. Senhor Jesus, eu entrego a minha alma ao Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Amém?